Tenho uma palavra para você. Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terminamos o primeiro trimestre, lição gloriosa, onde estudamos sobre família, um projeto de Deus. E agora no segundo trimestre, começando pela primeira aula, nós vamos estar estudando esse trimestre sobre ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais, imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Quero agradecer a todos que estiveram comigo no trimestre passado e espero que nesse trimestre nós possamos aproveitar os grandes ensinamentos que estão vindo para nós. A lição de hoje, a primeira lição desse trimestre, é ordenância para crer e descer as águas batismais. Professores, professoras, nós vamos agora numa aula de discipulado. Nós vamos estar discipulando tanto os filhos de crentes que ainda não são batizados, como aqueles que aceitam a Cristo, a se prepararem e a entender o verdadeiro sentido do batismo e quando deve descer as águas batismais. A introdução diz o seguinte: o batismo nas águas é um ato simbólico importante para aqueles que decidem renascer na fé cristã. Dentro do primeiro objetivo, nós vamos estar ressaltando o simbolismo do batismo. No ponto 1, dentro desse esboço da primeira parte, a salvação é para quem crer em Jesus. É preciso entender isso. As pessoas que não creem em Jesus, nós quando falamos em crer, professores e professoras, nós precisamos aprofundar mais dentro do significado da palavra crer. Crer é aceitar, crer é renunciar uma vida sem fé e abraçar a fé em Cristo. Então quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma palavra parece dura, mas foi pronunciado por Jesus. Então a palavra crer no grego significa ter fé, acreditar, confiar e entregar. Veja bem aí, 3 sinônimos da palavra crer. Ter fé. Não, mas eu creio, mas não vive. Então é uma fé sem fundamento. Acreditar. Eu acredito, mas não vivo. É um acreditar sem crença. Confiar e entregar. Isso é a chave para os que creem. Tópico 1.1. Para se tornar filho de Deus é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. De acordo com a perspectiva cristã, a fé ou o ato de crer é o alicerce da salvação e da relação com Deus. Professores, professoras, nós estamos vendo nesse primeiro ponto, estas aulas que agora começam. Eu estou tratando de um discipulado, em que as pessoas aceitam o batismo, porque só será salvo aqueles que forem batizados, com exceção do ladrão da cruz, e não sei se haverá outras exceções. Mas a Bíblia ensina que para tornar filho de Deus é preciso primeiro receber Jesus como Salvador. No 1.2, crer é confiar, conhecer, confessar e obedecer.
Eu estou trazendo desde os primeiros minutos desta aula o que é crer. Porque muitas pessoas dizem, eu creio, eu tenho a minha fé. Mas a fé está pautada nos ensinamentos de Cristo. Isso é importante. No tópico 1 e 3, quem crê em Jesus não é condenado. Então, quem crê em Jesus não é condenado. A mensagem central da Bíblia é: quem crer em Jesus Cristo é essencial para evitar a condenação e obter a vida eterna. Essa é a mensagem central. Crer, aceitar o batismo para viver uma nova vida com Cristo. Vamos para o segundo ponto. Dentro do objetivo, vamos estar mostrando que o batismo é crer em Jesus e arrepender-se. No esboço da segunda parte da lição, no tópico 2, batismo, sepultamento de pecados. Batismo vem do termo grego beaptizo, que significa imergir, submergir e mergulhar. Então nós vamos ver que o batismo significa imergir, mergulhar, afundar na água, para simbolizando um sepultamento. Então, por isso, professores e professoras, devemos perguntar para os nossos liderados se eles sabem qual é o significado do batismo. O batismo significa imergir, submergir e mergulhar. É o que nós estamos vendo. Então, o batismo é a morte do crente. O crente aceitou Jesus e agora ele morre para o mundo. E a hora que ele vai às águas, que ele é imergido na água, significa que ele está sendo sepultado com Cristo. Então, a morte do crente para o pecado, é isso que está simbolizando. E quando ele sai da água, na imersão, significa que ele está ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus, sepultado com ele pelo batismo e ressurgindo pela ressurreição. Então, meus queridos professores que me acompanham, vai com bem cuidado, colocando aí esta aula de maneira que as pessoas possam entender o que é o batismo. No tópico 2.1, o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo em águas é realizado por homens, mas com autoridade vinda do alto. Então precisamos entender, são homens que efetuam o batismo, mas são homens que receberam o mandamento de Jesus, dizendo, ide por todo mundo, prega o evangelho e batizando-as. Aí quando é para batizar, o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns confundem, mas Pedro batizou em nome de Jesus. Meus queridos, ele não estava batizando, ele disse que todos sejam batizados em nome de Jesus. Que a nossa igreja, os crentes que não estão batizados ainda, que nós, por exemplo, estamos pregando, estamos ensinando, mas vocês precisam aceitar Jesus, ou vocês precisam ser batizados em nome de Jesus. É isso, em nome de Jesus, aceite o batismo. Mas no ato batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que o Senhor ensinou. Algumas perguntas, e você pode ter alguém também com essas perguntas aí na sua sala. Qual é a idade certa, para descer das águas batismais? Então, professores, professoras, precisamos mostrar para os nossos alunos que o batismo não tem uma idade determinada para o batismo. Não pode batizar criança, porque o batismo é para quem crê. Uma criança, ela não está em condições de discernir a fé, ela não está em condições de discernir sua vontade. É por isso que o batismo diz assim, aos que crerem corretamente. Então, não aceite de maneira nenhuma batizar seu filho, talvez uma criança de 5, 6 anos, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda.
Isso não pode, porque é uma responsabilidade individual, não é responsabilidade do padrinho, não é responsabilidade do pai e nem da mãe. Cada um conscientemente diz: eu quero ser batizado e eu aceito o Evangelho. E aí serão batizados para os perdão dos pecados. Então a idade certa é quando tem discernimento de consciência, né? Sabe o que é certo, o que é errado. Então é fundamental que a pessoa, ao ser batizada, saiba distinguir essas coisas, o que é certo, o que é errado, o que devo fazer, o que não devo fazer, como cristão nascido de novo, ressurgido pelo batismo, ressuscitado com Cristo. Qual será a minha maneira de viver como novo nascido daqui para frente? E é por isso que a Bíblia proíbe expressamente batismo de criança, o batismo para quem crê. É preciso que aquele que se interessa pelo batismo, que aceita o batismo, tenha consciência de que é pecador e necessita de perdão, e que Jesus é o seu único Salvador. No tópico 2.2, o batismo é um símbolo público de conversão. Batismo é um ato público, visível de fé. O batismo não lava pecados, pois somos perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas é elemento simbólico da conversão. Então é preciso entender isso. O batismo não te lava dos pecados, porque você tomou uma decisão em Cristo e aceitou Ele pelo seu sacrifício no Calvário. Então você aceitou a Cristo. E agora, como prova para cumprir essa aliança, como um pacto dessa aliança, você aceita o batismo, que vai significar que você será sepultado para viver em novidade de vida. O homem velho está sendo sepultado, e para levantar-se um homem espiritual no símbolo da ressurreição de Cristo. Então, estou trazendo aí o significado do batismo. Não sei se você sabe qual o significado do batismo, mas estou trazendo. E você, professor e professoras que me acompanham por esse mesmo Brasil, traga para a sua classe o verdadeiro significado do batismo. Então, quando descemos as águas batismais, nós demonstramos publicamente a nossa decisão de sermos sepultados com Cristo. Eu até ignoro quando as igrejas vão fazer batismo. Sempre aprendi, os irmãos que estão tocando, na hora que o pastor está fazendo ali a profissão de fé com o candidato, ele fala: perante a tua confissão pública. Como a confissão é pública, se está o som, né, as falas do candidato está sendo abafado por instrumentos musicais. Então é necessário que haja um silêncio para a profissão de fé diante das águas. E aí, quando saímos da água, estamos sendo ressuscitados em Cristo como uma nova criatura, quer dizer, um outro homem. Sepulta-se o homem velho e nasce um cristão novo, à semelhança de Cristo. Então, o batismo deve ser por imersão, simbolizando sepultamento. É preciso cuidado. O batizador, é interessante, olha, o batizador nunca deve batizar a pessoa. Se o rio corre para cá, ele vai jogar a pessoa aqui, ó, contra o rio aqui. Porque na hora de emergir, você tem a ajuda da própria corredeira da água, da correnteza da água, para levantar o candidato. E aí tem pessoas sem experiência, joga, ao contrário, joga para a corredeira, né? E aí o que acontece? Ele não consegue equilibrar a pessoa. E outra, as roupas, a mulher, por exemplo, sempre é bom, pastores, batizadores, pedir para as mulheres colocarem um short por baixo, certo? Porque há um risco da água levantar sua roupa.
e para que ela não seja assim, fica aí constrangida na hora do batismo. Então, pastores, pessoas, presbíteros que efetuam batismo, nunca batize a pessoa de maneira que a correnteza da água vem daqui e não jogue ela aqui, pois principalmente as mulheres, não, quando você jogar aqui, a água vai levantar a sua roupa. E também você terá dificuldade da imersão, de erguê-la após mergulhar na água. Sempre mergulhado por completo. Não aceita batismo que o batizador não tem prática e vai lá, não consegue sepultar o defunto por inteiro. Então, está explicado aqui. A correnteza está passando aqui, você vai jogar, vai mergulhar o candidato aqui, ó. E aí quando você levantar o candidato, a água te ajuda a levantar e você não tem problema, principalmente se for mulheres, da água está levantando a roupa deste candidato. Então, vimos que ao entrar, sepultamento, e ao sair, ressurreição. Então fomos sepultados juntamente com ele pelo batismo. Paulo explicando aos Colossenses. Então, ninguém sepulta sobre a terra e deixa um pedaço para o lado de fora. Então vamos cuidar disso. Tópico 2.3. Ao ser batizado, Jesus deixou o seu exemplo. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, como exemplo para nós. Jesus, por que ele foi batizado no Rio Jordão? A Bíblia diz porque havia ali águas, muitas águas. E o batismo tem que ser em lugar que realmente a água dê pelo menos aqui assim, ó. Para que você possa mergulhar por inteiro o candidato. Senão você vai ter problema e pode ser que você não faça o sepultamento completo. Então, quem deve ser batizado? Explica aí para os alunos. Como exemplo, para nós Jesus não precisava ser batizado, mas como exemplo ele foi lá e se batizou para cumprir a justiça. Então, todos aqueles que aceitam a Jesus devem se submeter ao batismo, pois o batismo é para os que crerem. Vamos para o ponto 3, dentro do objetivo. Vou explicar que a salvação é para quem crer em Jesus. Salvação é para quem crê, nós estamos falando desde o início. Então, dentro do esboço da terceira parte da lição, dentro do tópico 3, batismo, crer em Jesus e arrepender-se. A palavra arrependimento, no grego, é metaneia. Significa mudança de mente, mudança radical de conduta e de atitude. Você pega lá o cara que fumava e ele aceita Jesus, ele vai deixar de fumar, muda-se radicalmente. O que se drogava, deixa de se drogar. O que prostituía, deixa de prostituir, pois agora vai viver uma nova vida com Cristo. Seus pecados serão perdoados ao crer e se arrepender. Então, a pergunta é, você, faça para os seus alunos, você passou pelo verdadeiro arrependimento? O batismo pregado por João Batista é o de arrependimento para a remissão de pecados. O que é arrependimento? Arrependimento é reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado e confessar o pecado e mudar de vida. É isso. As pessoas vinham a João confessando seus pecados e por isso era batizado. Quando as pessoas vinham crendo mais, não vinham com mudança de vida, para deixar toda aquela vida que vivia, João hoje chamava de raça de víbora, raça de cobra. Quem vos impulsionou para isso? Então o batismo deve ser livre espontâneo e de espontânea vontade. Por isso, os pais não deverão forçar os filhos a ser batizados. Você pode ensinar, mas você não pode forçar porque é um compromisso dele com Deus. Dentro do tópico 3 e 1, uma profissão de fé sobre a palavra de Deus. A profissão de fé, existem muitas igrejas que usam um discipulado anterior ao batismo.
Assembleia de Deus mesmo usa muito isso. Antes de levar os candidatos, talvez uma semana antes, ou mesmo no dia, antes de descerem ao rio, né, faz a profissão de fé. E muitas igrejas então usam essa forma. Então o que é a profissão de fé? Ela significa uma declaração pública que alguém faz das suas crenças e dogmas religiosos. Eu acredito, eu creio em Jesus, eu vou servir a Deus aqui na Assembleia de Deus. Então, além dessa profissão de fé inicial, os cristãos também faziam outras declarações públicas sobre aquilo em que cria, quando eram perguntados. Então, quem vai batizar, ou o batizador, né, o pastor, o presbítero que vai batizar, deverá responder, fazer com que o candidato responda positivamente às perguntas sobre a palavra. O candidato vai perguntar, o batizador vai perguntar: você crê que a palavra de Deus é verdade? E é de livre espontânea vontade, é conscientemente que você se comprometa a ser obediente aos mandamentos bíblicos? Porque o crente carrega a Bíblia, o crente crê na Bíblia. E o candidato vai responder sim ou não. Você crê que todo o coração, você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos seus pecados? São perguntas que o batizador está fazendo. Você crê na obra do Espírito Santo e nos dons espirituais? Você crê que existe céu e inferno e que o salvo em Cristo Jesus tem vida eterna? Você crê no arrebatamento da igreja? E que os que estiverem vivos serão transformados para encontrar o Senhor nos ares? Então, são uma série de questionamentos que se faz ao candidato ao batismo. Dentro do tópico 3, né, o 3.2, uma profissão de fé sobre a igreja. Existe isso também. Algumas perguntas sobre a profissão de fé são realizadas na hora do batismo. Outras são realizadas em um rápido culto para novos convertidos antes do batismo. Quem vai ser batizado deverá responder positivamente às perguntas sobre a igreja. Você conscientemente compromete a ser obediente às tradições, usos e costumes, bem como às normas da igreja? Porque se você não concorda com as normas daquela igreja, não vai dar certo. Ser submisso ao seu pastor, que é a autoridade espiritual e eclesiástica sobre você. Muitas confusões estão acontecendo hoje nos nossos dias, porque os batizados assumiram esse compromisso e hoje se levantam contra os pastores. Ser fiel nos dízimos em ofertas alçadas. As ofertas é uma coisa do seu coração, do seu desejo. Mas você tem que entender que para ser crente é preciso ofertar, oferta de sacrifício. É preciso ser dizimista. As igrejas que, por exemplo, a Cristã do Brasil não exige dízimo. É outra coisa. Se você não quer ser dizimista, você tem que ser crente na Cristã do Brasil. Agora, a Assembleia de Deus e outras igrejas, elas pregam o dízimo. Então, quer servir a Deus naquela igreja? Então você tem que ser dizimista. Se você não for, você não pode ser cooperador, você não pode ser obreiro, você não pode ser diácono, e você não pode ser presbítero nem chegar a pastor. Com que exemplo? Você sabe que o governo não sustenta as igrejas. Às vezes a pessoa ignora o dízimo, mas vai para a igreja, não dá uma oferta, senta lá usufruindo do que os outros estão fazendo. É preciso que sejamos úteis nas nossas igrejas. Toda obra que fazer, que tenha lá sua mão, com a pequena moeda ou com a grande moeda, com um tijolo, com um saco de cimento, com ferro. É importante que as nossas vidas estejam ali servindo ao Senhor. É um ambiente gostoso. Quer uma igreja gostosa? Ah, fulano tem igreja boa, mas você não contribui. Então, também participar da ceia do Senhor regularmente, examinando sempre a real situação que se encontra diante de Deus. Cuidado para participar de qualquer forma. São perguntas. O 3.3, dentro desse tópico, uma profissão de fé sobre a própria vida. Essa é uma profissão ou uma declaração pública que alguém faz dos seus princípios, valores e crenças. Veja aí, nós estamos tendo 3 profissões de fé: para ser batizado, para fazer parte da igreja e agora da sua própria vida, né? Que o
que está sendo batizado deverá responder positivamente às perguntas sobre a sua vida. Você promete ser exemplo de vida para os outros e não ter de que se envergonhar, quer dizer, andar conforme a palavra de Deus? Ser imitador de Deus como filho amado? Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza? Não é ser sócio do SPC, que as pessoas estão achando bonito isso. É ser fiel na palavra, no trato. Ser sal da terra, luz do mundo. Isso são profissão de fé pessoal. Conclusão: o batismo, sendo uma ordenança bíblica, devemos levar a cabo até que Cristo volte para levar a sua igreja. Então a igreja vai continuar nesse trabalho, com essas ordenanças bíblicas. A próxima lição é a 2, nós vamos falar sobre ordenança para participar da ceia do Senhor. Lições muito importantes nós teremos nesse segundo trimestre de 2024. Agradeço a todos, não esqueçam de curtir, compartilhar e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.